Segundo Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6. Além disso, fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição. Era redondo e media 10 côvados de uma borda à outra, 5 de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. O mar estava assentado sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. E o mar estava posto sobre os bois, cujas ancas estavam todas para a banda de dentro. Tinha 4 dedos de grossura, e a sua borda foi feita com a borda de um copo, como a flor de um lírio, e cabiam nele mais de 3.000 batos. Fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. Isto é, lavaram nelas o que pertencia ao holocausto. Porém, o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. E fez 10 castiçais de ouro, segundo o que fora ordenado a respeito deles, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. E fez ainda 100 bacias de ouro. Fez mais o átrio dos sacerdotes, e o átrio grande, e as suas portas, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar ao lado direito da casa, a sudeste. Irão fez ainda as caldeiras, as pás e as bacias. Assim, completou Irão a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis no alto das colunas. As 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente às caldeiras, as pás, os garfos e todos os vasos, os fez Irão-Abi, de bronze luzente, para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, de sorte que o peso do bronze não se podia averiguar. Assim, fez Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da proposição, os castiçais com as suas lâmpadas, de ouro puro, para arderem perante o oráculo, segundo a ordenança, as flores, as lâmpadas e as tenazes, de ouro puríssimo, como também as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros, de ouro puro. Quanto à entrada da casa, tanto as portas internas do lugar santíssimo, como as portas da casa, isto é, do santuário, eram de ouro. Assim, se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então,
trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata e ouro e todos os vasos, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todas as cabeças das tribos, os chefes das casas paternas dos filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, no 7º mês. E, tendo chegado todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca e fizeram subir a arca, a tenda da congregação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes levitas os levavam. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificavam carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do pacto do Senhor para o seu lugar, o oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e os seus varais. Os varais eram tão compridos que as suas pontas se viam perante o oráculo, mas não se viam de fora. E ali tem estado a arca até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés ali tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel ao saírem eles do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham santificado, sem observarem a ordem das suas turmas, também os levitas, que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Remã, Gedutum e seus filhos, e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao lado oriental do altar, juntamente com eles 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, a um só tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria em nuvem espessa, e eu te construí uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que pelas suas mãos cumpriu o que falou pela sua boca a Davi, meu pai, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome.
nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a palavra que falou, pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está o pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Depois, Salomão se colocou diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do átrio. A ela assomou e, pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há, nem no céu, nem na terra, Deus semelhante a ti, que guardas o pacto e a beneficência para com os teus servos que andam perante ti de todo o seu coração, que cumpriste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste. Sim, pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeu, dizendo: nunca te faltará varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, confirme-se a tua palavra, que falaste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Contudo, atende à oração e à súplica do teu servo, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que dia e noite estejam os teus olhos abertos para esta casa, sim, para o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar. Sim, ouve do lugar da tua habitação, do céu, e, ouvindo, perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar perante o teu altar, nesta casa, ouve, então, do céu, age e julga os teus servos.
paga ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e justifica o reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Se o teu povo de Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nesta casa, ouve, então, do céu, e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e torna a levá-los para a terra que lhes deste a eles e a seus pais. Se o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve, então, do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. Envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se os seus inimigos o cercarem nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve, então, do céu, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração. Pois tu, só tu conheces o coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, quando vier de um país remoto por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, ouve, então, do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho por que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra, longínqua ou próxima, se na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente. Se eles se arrependerem de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os tenham levado cativos, e orarem voltados para a sua terra, e deste a seus pais, e para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, do céu, lugar da tua habitação,
a sua oração e as suas súplicas. Defende a sua causa e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Sejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.